Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e nós nos lembramos quão bom Tu és, Senhor, quão grande, justo e verdadeiro, Senhor, Tu és. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós todos temos, Senhor, de estarmos aqui para Te servir. E, na verdade, Senhor, sabemos que Tu, embora não estejas aqui e não, carnalmente nós não Te possamos ver ou tocar com os nossos olhos e com a nossa pele, o nosso coração, Senhor, Ele pode sentir a Tua presença. Obrigada, Pai, porque Tu estás aqui no nosso meio, Senhor. Tu nos deixaste a Tua palavra para nós aprendermos mais de Ti. E nesta noite, Senhor, capacita-nos e dá-nos entendimento para a perceber, Senhor, para que Te possamos cada dia servir mais e melhor, em nome de Jesus. Amém. E vamos começar por abrir a nossa Bíblia no Salmo 139. E eu vou ler a partir do versículo 1, os irmãos vão acompanhando pela vossa Bíblia. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio? Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra Ti, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que Te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então este era um salmo de Davi, e Davi aqui, nesta leitura que nós acabamos de fazer, ele não só reconhece os atributos de Deus, como ele reconhece que tudo aquilo que ele é Deus que o fez, é Deus que o formou. E à semelhança de Davi, assim somos nós. Nós fomos formados no ventre da nossa mãe, e Deus formou cada ossinho nosso, cada pelinha nossa, cada órgão nosso. Nós não entendemos como é que isso acontece, mas o que é certo é que Deus coloca a sua mão no ventre de cada mulher. E quando chega ao fim de um tempo de gestação, o que sai de lá é um bebé perfeito. E só Deus tem essa capacidade, e Deus formou-nos a todos nós. E Davi aqui não só se lembrava desde os tempos em que ele foi formado, como reconhecia que tudo aquilo que ele era Deus que o capacitava. E hoje a mensagem que eu trago da parte de Deus para vocês é nós relembrarmos alguns dos atributos de Deus. Deus tem muitos atributos, o caráter de Deus tem qualidades maravilhosas. E nós hoje vamos lembrar alguns. Alguns nós já lemos pela palavra de Deus, outros nós vamos aprender.
Mas hoje nós vamos falar sobre Deus. Nós precisamos conhecer cada vez mais Deus. E Deus diz na sua palavra que Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Então isso quer dizer que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, temos a capacidade de que, se nos esforçarmos e permitirmos, o Espírito Santo de Deus pode moldar o nosso caráter à semelhança de Deus. Nós nunca vamos ter aqui na Terra tão vincado o caráter de Deus como é o próprio Deus. Por exemplo, nós vamos falar sobre um atributo de Deus, que é o fato de Deus ser um Deus de amor, ser um Deus capaz de amar. Nós somos capazes de amar o nosso próximo, mas nós nunca vamos ser capazes de amar tão intensamente alguém como Deus ama uma pessoa e ama toda a humanidade. Então nós podemos, e Deus nos capacita e tem o poder para nos ajudar a nós nos assemelharmos ao caráter de Deus, mas dificilmente nós vamos ter uma personalidade tão vincada e tão forte, com qualidades tão puras e constantes como as do nosso Deus. Amém? Então, o primeiro atributo de Deus é que Deus é bom. Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Então, um dos atributos de Deus é que Deus é bom. E desde o princípio e da formação da terra e de todas as coisas que nela existem, que Deus é bom. Porque Deus, quando formou a terra, quando formou os seres viventes, Deus falou que era bom aquilo que Ele tinha criado. Então, se aquilo que Ele criou era bom, então Deus é bom. E desde o princípio que Deus é bom. Mesmo quando o homem peca, mesmo quando o homem se porta mal, Deus permanece sempre bom. Deus é imutável e os seus atributos não são modificáveis consoante as circunstâncias ou a atitude das pessoas para com Ele. Algo que, lá está, em nós, carnais, é diferente. Nós, por vezes, deixamos-nos influenciar pelas pessoas que nos rodeiam e pelas circunstâncias da vida, mas Deus é imutável. Os atributos que nós hoje vamos falar de Deus permanecem e são constantes dia a dia. Deus já os tinha no passado, Deus tem-nos hoje e terá num futuro sempre. Amém? Depois, outro dos atributos de Deus é que Deus é amor. Vamos a 1 de João, capítulo 8. Eu disse capítulo 8, mas é capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, o versículo é que é o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, um dos atributos de Deus é que Deus é amor. Ou seja, o amor de Deus tem uma condição de ser um amor altruísta. O que é que isto quer dizer? Que Deus ama todas as pessoas de igual modo. Ele não escolhe amar mais uma pessoa porque ela se porta melhor do que a outra. Não, Deus ama todas as pessoas de igual forma. Deus me ama tanto a mim e a si como Ele ama o pecador lá fora. E Deus provou isso quando enviou Jesus Cristo à Terra. Deus amou a humanidade antes mesmo de conhecer a mim e a si. Deus já nos amou. E provou isso quando enviou Jesus Cristo para morrer e para verter o seu sangue em prol de toda a humanidade. Então, Deus é amor e o seu amor não está dependente daquilo que a pessoa é ou daquilo que a pessoa faça. É claro que se a pessoa não cumprir a palavra de Deus, não for um filho obediente, claro que Deus, apesar de o continuar a amar, vai se entristecer, porque não está a ser obediente à palavra. É como nós com os nossos filhos. Nós não deixamos de amar os nossos filhos quando eles, uma vez ou outra, se portam mal ou não obedecem àquilo que nós lhes pedimos para fazer. O nosso amor por eles continua a ser o mesmo. Podemos ficar decepcionados, tristes, angustiados, mas o nosso amor é o mesmo. Então o amor de Deus é altruísta, ou seja, Deus ama independentemente do caráter dessa pessoa. Deus ama a mim e a si e Deus ama a humanidade lá fora. Vamos abrir a Salmos, capítulo 145, versículo 8. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Então aqui neste versículo até nos foca mais do que uma atributo de Deus. Diz que Deus é piedoso, que é benigno, que é sofredor e que é grande
em misericórdia. E eu quero focar o fato de Deus ser misericordioso. É outro dos atributos de Deus. O que é que isto quer dizer? Que Deus não trata, a misericórdia de Deus permite que Deus não nos trate a nós e a humanidade lá fora segundo o seu pecado. Até porque Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, que Ele vem e tem a capacidade de nos perdoar. E tem a capacidade de perdoar a humanidade quando ela se arrepende dos seus atos e reconhece Deus como o Senhor da sua vida e que pode ser o seu Salvador. Então Deus é misericordioso no sentido em que Ele todos os dias não nos trata segundo as nossas atitudes. É certo que nós pecamos, porque nós estamos em processo de transformação, estamos em processo de melhoramento do nosso caráter, estamos numa preparação, numa caminhada de preparação para um dia estarmos com Deus. Então, é certo que um dia ou outro nós possamos pecar, mas Deus, pela sua misericórdia, não nos vai condenar, não nos vai bater, não se vai afastar de nós. Porque se nós nos chegarmos a Ele e nos arrependermos, Deus estará lá sempre do nosso lado para nos receber de volta, para nos perdoar. Amém? 2 de Reis, capítulo 13, versículo 23. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles por amor do seu concerto com Abrão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença. Então, aqui a palavra de Deus foca novamente que Deus é um Deus misericordioso, porque nós começamos por ler, porém o Senhor teve misericórdia deles. Então, Deus não tratou este povo segundo o seu pecado, segundo a sua iniquidade, mas diz que Deus se compadeceu deles. Então, significa que outro dos atributos de Deus é que Deus é um Deus compassivo. Ou seja, Deus é um Deus sensível ao sofrimento da outra pessoa. É um Deus capaz de perdoar mesmo quando a pessoa erra. É um Deus que é capaz de reconhecer que pode existir salvação e que pode perdoar a outra pessoa. Nós lemos aqui neste versículo 23 que por amor do concerto de Abrão, Deus não destruiu este povo e não os lançou fora da sua presença. Então Deus é um Deus compassivo. E mais uma vez eu foco a atitude que Deus teve em enviar Jesus Cristo à Terra para morrer por toda a humanidade. Deus foi um Deus compassivo, foi um Deus sensível e foi um Deus que olhou para toda a humanidade e apesar do seu pecado, Deus soube reconhecer que podia existir um caminho capaz de salvar aquelas pessoas que estavam em pecado, capaz de levar ao arrependimento as pessoas. Deus teve a sensibilidade de perceber e tem a sensibilidade de perceber que uns não podem pagar por outros. E Deus consegue ter essa capacidade de perdoar as pessoas, de não olhar aos erros da humanidade, mas saber reconhecer que existe um caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Então Deus é também um Deus compassivo. Números capítulo 14, versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até à 3ª e à 4ª geração. Então Deus é um Deus longânimo e é grande em beneficência. Ou seja, Deus é um Deus paciente. E Deus expressou essa característica dele, de ser um Deus paciente, logo no início, quando Deus criou Adão e Eva. Como vocês sabem, Adão e Eva pecaram, transgrediram o mandamento de Deus, no entanto, Deus não os destruiu. Deus foi paciente com eles, Deus foi longânimo com eles. E Deus decidiu dar-lhes uma oportunidade. Apesar deles terem entristecido certamente o coração de Deus, apesar de, na verdade, eles terem desobedecido a Deus, Deus não os destruiu, mas Deus foi paciente. E Deus decidiu que eles tinham que ter outra oportunidade. Então, Deus não julga as pessoas no momento do seu pecado, mas Deus aguarda pelo arrependimento da pessoa. Deus aguarda para que a pessoa reconheça o seu erro diante dele e Deus então possa vir e perdoar.
Vamos também abrir em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Mais outros atributos que Deus tem, diz que Deus é a verdade, que Deus não é um Deus injusto, pelo contrário, é um Deus justo, e diz ainda que Deus é reto. Então Deus é o Deus da verdade, e tudo aquilo que Deus diz na sua palavra, Ele cumpre. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, sejam as advertências, sejam as promessas de Deus, sejam os alertas de Deus para a vida das pessoas, tudo o que Deus tem escrito na sua palavra, Ele cumpre. Porque Deus é a verdade, a sua palavra é a verdade, Deus não mente. Nós acabamos de ler que Deus é a verdade, que Ele é justo e que Ele é reto. Então tudo o que está escrito na sua palavra se vai cumprir. As promessas de Deus se cumprem, as advertências de Deus se cumprem, porque nada é mentira, porque Deus é um Deus de verdade. Vamos abrir um pouco mais atrás em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Sabereis, pois, que o Senhor Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus, para além de ser também um Deus verdadeiro, Ele também é um Deus fiel. É um Deus a quem nós podemos confiar, porque Deus não muda. A fidelidade de Deus foi ontem, é hoje e será amanhã. E aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós, Deus irá cumprir, porque Ele é um Deus fiel, Ele não é um Deus mentiroso. As pessoas que nos rodeiam, mesmo pessoas cristãs, mesmo pessoas da nossa família, em as quais é lícito que nós confiemos nelas, estão sujeitas a falhar, mas Deus nunca falhará. Por vezes pode parecer difícil ao nosso coração desabafar com alguém que nós não vemos com os nossos olhos, alguém que não é palpável. Mas em quem nós podemos confiar a 100% é Deus. Se nós precisamos de um ombro amigo e queremos confiar num ombro amigo para desabafar, é Deus. Porque Deus é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não muda. E Deus está sempre do nosso lado. Quando nós clamamos, Deus lá está e Deus ouve a nossa oração. E para terminar, um dos últimos atributos que vamos falar hoje é sobre a justiça de Deus. E vamos abrir em 1 de João, novamente, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mais uma vez a palavra de Deus fala sobre a fidelidade de Deus, mas lembra também que Deus é um Deus justo. E significa que a justiça de Deus permite também que haja ordem em todo o universo. Ou seja, Deus trata as pessoas de uma forma justa. Deus não trata as pessoas de uma forma má ou de uma forma injusta, como por vezes as pessoas pensam que assim se passa, porque Deus é justo. E quando Ele faz cumprir algo na vida das pessoas, Ele faz cumprir aquilo que está escrito na sua palavra. Ele tem advertências para a nossa vida e se nós não vamos de encontro a essas advertências, a esses mandamentos, que são ensinamento para nós, que são de bem-estar para nós, porque tudo aquilo que Deus nos pede para fazermos, tudo aquilo que Deus nos pede para obedecermos a Ele, é porque Deus quer o nosso bem, porque Deus quer que tudo nos vá bem. Então, quando nós saímos desse caminho que Deus tem trilhado para cada um de nós estamos sujeitos a alguma adversidade, nós estamos sujeitos a que as coisas não corram tão bem. Mas a justiça de Deus permanece imutável. Amém? Agora sim, para terminar, vamos abrir em Hebreus capítulo 1, e eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Aqui no versículo 3, eu relembro aquilo que nós lemos, que diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Da sua pessoa quem? De Deus. Então Jesus Cristo é a melhor pessoa para nós observarmos e relembrarmos e aprendermos sobre os atributos de Deus. Se nós quisermos saber como é que é o caráter de Deus, como é que Deus é, quais são as suas qualidades, é olharmos para Jesus Cristo. E Jesus Cristo está na sua palavra. E através dele nós podemos conhecer Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. E Jesus Cristo veio aqui à terra. Em tudo, ele passou por coisas que nós nem vamos precisar de passar. E se ele foi capaz de as suportar, e muito mais do que aquilo que nós vamos ter que suportar, nós também vamos ser capazes de o fazer. Então eu relembro aquilo que disse no início: Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Nós temos a capacidade de nos assemelharmos ao caráter de Deus e de termos os atributos de Deus. Não tão vincados, não tão perfeitos, mas somos capazes de o fazer. Somos capazes de sermos bons, somos capazes de amarmos o nosso próximo, somos capazes de ser misericordiosos, somos capazes de ser compassivos, somos capazes de ter paciência no nosso dia-a-dia, somos capazes de ser verdadeiros, somos capazes de ser fiéis, somos capazes de ser justos, somos capazes de tudo isso. Mas isto requer um trabalho diário ao nosso caráter e Deus nos capacita para nós o conseguirmos. Amém? Deus vos abençoe. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios. Ha sido bueno.
entregaré. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Vamos a ponernos de pie y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido. Levante sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.